Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aproveitando a igreja em pé, vamos à leitura da palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. E nessa oportunidade agradeço a Deus por estar aqui com os irmãos, com os pastores. Agradeço ao pastor Cisac, vosso presidente, por abrir as portas da cidade, dessa linda igreja, para estarmos aqui ministrando a palavra do Senhor. Deus abençoe nosso amigo também, pastor Ricardo, e toda a diretoria aqui da Secretaria de Evangelização, Discipular e Integração. Obrigado pelo convite também, Deus os abençoe. A palavra do Senhor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, somente o versículo 31, e depois nós vamos caminhando nos próximos versículos também. Diz assim a palavra do Senhor: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Podem se assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, que conferência linda, uma conferência voltada para nos despertar, para nos conscientizar a respeito da nossa missão. Uma conferência cuja ênfase é despertar a igreja na sua missão evangelizadora, na sua missão discipuladora e na sua missão integradora. O tema que nós estaremos trabalhando nesses dias fala sobre vivendo o ID na plenitude do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo não é uma força, mas ele dá força e ele movimenta. O Espírito Santo não é uma energia, embora ele possa energizar cada um de nós no sentido de dar ânimo, de dar graça. Mas o Espírito Santo não é uma força, não é uma energia. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é a terceira pessoa, não no sentido de inferior, mas numa questão didática, nós dizemos na teologia, como a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E a boa notícia é que o Espírito Santo está aqui nesta casa. E uma notícia melhor ainda, o Espírito Santo está em nosso coração. Alguém aqui tem a presença do Espírito Santo no coração? Aleluia! Glória a Deus! E nesse tema, queridos, que fala sobre vivendo o ID na plenitude do Espírito Santo. Espírito Santo, eu resumi, é uma pessoa divina, mas aqui fala sobre a plenitude do Espírito Santo. O que seria cumprir a missão na plenitude? Cumprir a missão na plenitude é trabalhar para Deus, obedecer a Deus, exercer a vocação do Senhor na dependência do Espírito Santo e com o nosso depósito cheio da presença gloriosa do Espírito Santo. O que Deus nos ensina quando lemos Atos dos Apóstolos é que nós não podemos cumprir a missão com o tanque vazio. Diga, eu não posso cumprir a missão com o tanque vazio. Aí você pode perguntar, por quê? Porque precisamos do Espírito Santo. E a minha oração, meus irmãos, nesses 3 dias, é que cada crente que aqui está possa voltar para casa e em seguida prosseguir com a missão com o tanque cheio da presença de Deus, com o depósito espiritual cheio do Espírito Santo, cheio da unção, cheio de ânimo, cheio de força, cheio de vida, cheio de esperança, cheio de mensagem, cheio de vigor e cheio da presença de Deus. Abrindo a nossa apostila, então, na primeira palestra, fala sobre a igreja vivendo o ID
na plenitude do Espírito Santo. Temos de entender nesse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, que quando a igreja, aqui eu não estou falando de denominação, igreja aqui é cada cristão, cada crente salvo. Quando cada crente salvo vive o ide na plenitude do Espírito Santo, uma primeira coisa, um primeiro movimento que acontece em nosso coração é que a igreja ora. Observa aqui o texto que lemos em Atos 4:31, depois que os apóstolos, observa, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós encontramos os apóstolos e os discípulos orando, e orando unânimes. Atos 1:14, fala que eles oravam unânimes, juntos. No capítulo 2, o povo ali no cenáculo ainda continuava reunido, e acontece o quê? De repente. Ou seja, um povo que estava unido, reunido num espaço pequeno, quase 120 irmãos, que estavam ali orando 10 dias em oração. Não tinham casa não, mas ficaram ali 10 dias orando. E quando a igreja ora, acontece o de repente de Deus. Eu não posso agendar o dia do teu batismo no Espírito Santo. Eu não tenho poder para agendar o dia e a hora da manifestação poderosa do Espírito Santo. Mas nós podemos agendar a oração. Nós podemos agendar o movimento de busca. Nós podemos agendar a abertura do nosso coração. Agora, o de repente divino, o de repente da presença, o de repente da plenitude do Espírito Santo está na agenda celestial. E eu quero crer, queridos, que nesses dias aqui, a agenda celestial está aberta sobre essa igreja, está aberta sobre nós, porque a igreja já está em oração, já estamos em oração, e o Espírito Santo já chegou aqui, já está operando, já está falando em nossas vidas. Aleluia! A igreja primitiva é uma igreja que ora no capítulo 1, é uma igreja que ora no capítulo 2, é uma igreja que ora no capítulo 3, é uma igreja que continua orando no capítulo 4, é uma igreja que ora no capítulo 5, é uma igreja que ora no capítulo 6, no capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 10, no capítulo 11, no capítulo 12, no capítulo 13, ou seja, é uma igreja que não para de orar. E observamos que justamente pela igreja receber o poder do Espírito Santo, milagres aconteceram, curas aconteceram, salvação então se espalhou por diversas cidades. Agora veio a perseguição, sacerdotes começaram então a realizar uma campanha de perseguição contra a igreja. E prenderam os apóstolos, prenderam, ameaçaram, e você acha que os apóstolos ficaram com medo? Foi lido aqui um texto agora de João capítulo 20, que assim que Jesus morreu e foi sepultado, os discípulos ficaram trancados dentro de um cômodo, ficaram trancados dentro de um espaço, e o texto que lemos hoje no início do culto aqui fala que eles ficaram com medo, estavam trancafiados, trancados numa casa com medo. Mas Jesus se apresenta a eles, o Cristo ressurreto, entra naquele espaço e diz 2 vezes: paz seja convosco, paz seja convosco. E Jesus sopra o Espírito Santo sobre aqueles homens que estavam com medo, sobre aqueles homens que estavam apavorados, estavam em trevas em seus corações, estavam temerosos em seus corações, mas parece que o quadro muda quando a presença do Espírito Santo é ministrada sobre aqueles homens. Sabe qual é a minha oração? A minha oração é que o Espírito Santo possa soprar, entenda, não sou eu que vou soprar, que o Espírito Santo, que o vento do Espírito, que a presença do Espírito, que a graça do Espírito Santo tome conta da nossa casa, dos nossos lares,
da igreja, da congregação, que o medo saia, que o susto saia, que o pavor saia, e que a igreja receba o poder e a presença do Espírito Santo. Quando a igreja recebe a presença do Espírito Santo, o medo sai, o desespero sai, e a igreja se levanta como igreja de oração. E depois que soltaram os discípulos, os apóstolos, eles se reuniram. Você pensa que eles entraram em crise, entraram em pânico? Não, eles se reuniram e oraram. Oraram ao Senhor, primeiro reconhecendo a soberania de Deus. Coisa linda é quando o crente se reúne para orar e reconhecer que Deus é soberano, reconhecer que Deus é grande, reconhecer que Deus é tremendo, reconhecer que Deus é o Criador. E ainda os apóstolos oram, amados irmãos. Sabe o que eles ainda oram? Senhor, olha para a ameaça que eles estão fazendo para nós. Olha para a ameaça. E enquanto o Senhor olha para as ameaças que eles estão fazendo a nós, que o Senhor nos dê ousadia para anunciar a Tua palavra e que o Senhor nos dê ousadia para ministrar a cura por onde passarmos. Sabe o que Deus está dizendo para você e para mim hoje? Não fique olhando para a ameaça, não fique olhando para a perseguição. Enquanto alguém persegue, você prega. Enquanto alguém persegue, você ora. Enquanto alguém persegue, você ministra. Enquanto alguém persegue, Deus te usa no dom de cura. Enquanto alguém ameaça você para você ficar quieto e não pregar o evangelho, você continua anunciando a palavra com graça, com força, com ânimo, com vida, com vitória. Ou seja, a igreja não pode perder tempo com a ameaça, a igreja não pode perder tempo com a perseguição. Que persigam a igreja, mas que a igreja possa seguir triunfante, fervorosa, vitoriosa, vencedora e cheia da presença de Deus. Então nós precisamos cumprir a nossa missão com oração. A igreja precisa cumprir a missão evangelizadora com oração. Precisa cumprir a missão integradora com oração. A missão evangelizadora, discipuladora com oração. Porque integração fala de cuidar de vidas. Evangelização fala de cuidar de vidas. Discipulado também fala de cuidar de vidas. Agora, como que vamos cuidar de pessoas se nós não temos comunhão com aquele que criou as pessoas? Como que vamos cuidar de pessoas se nós não amamos aquele que salva as pessoas? Como que vamos ministrar o amor de Deus às pessoas se o amor de Deus não está aqui derramado pelo Espírito Santo? Então entenda, nós, à medida que cumprimos a missão, nós precisamos ser uma igreja que ora. Prosseguindo, meus irmãos, quando a igreja vive o ide na plenitude do Espírito Santo, a igreja também passa por experiências sobrenaturais com Deus. Quando os apóstolos oram, e diz o texto, tendo eles orado, moveu-se o local em que estavam reunidos. O que isso quer dizer? Experiências sobrenaturais. Quando você, amados irmãos, faz a obra de Deus, eu fico observando que tem crente que ele quer sinais, ele quer prodígios, mas ele quer sinais para ele. Ele quer prodígios para ele. Escute, quer ver sinais acontecerem na igreja e na sua vida? Obedece a missão, cumpra a missão, porque milagre não é para dizer qual crente tem mais dom, qual crente tem mais habilidade, qual crente é mais usado por Deus, não. Não, queridos, o milagre, o poder de Deus, experiências sobrenaturais acontecem para quê? Para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então é quando você entra no hospital é que Jesus vai curar ali. Quando você entra numa casa, encontra alguém amarrado, destruído, no pânico, na depressão, você vai para casa, depois recebe a ligação, a depressão foi embora, o pânico foi embora, a tentativa de suicídio foi embora. Por quê? Porque você está tendo experiência na ministração da palavra. Nós estamos tendo experiências na ministração da palavra de Deus. Quando você olha a história das Assembleias de Deus no Brasil, e aqui eu quero fazer um recorte dentro da Assembleia de Deus no estado do Rio de Janeiro,
você vai encontrar os nossos pais pentecostais aqui no Brasil, a pessoa de Gunnar Wingren. Gunnar Wingren, no Rio de Janeiro, ele conheceu um homem no porto do Rio de Janeiro, conheceu um homem chamado Bernardino. E esse homem estava no porto praticamente morto, doente, à beira da morte, estava abandonado em um local no porto do Rio de Janeiro. Mas o missionário chegou ali para quê? Para orar, para evangelizar. E o que aconteceu com Bernardino? Bernardino recebeu ali a intercessão de Gunnar Wingren e dos primeiros irmãos. Aquele homem que estava morrendo no porto, aquele homem ressuscitou, recebeu cura, recebeu vitória, recebeu Jesus como Salvador. E ele era de Santa Catarina, e ele volta então e chega no porto de Itajaí, com o fogo do Pentecoste, com o fogo do Evangelho, com a pregação do Evangelho, e ali ele funda as Assembleias de Deus no estado de Santa Catarina. Eu estou fazendo um recorte para mostrar para você que, quando a igreja cumpre a missão, o sobrenatural acontece. Quando a igreja cumpre a missão, o sobrenatural acontece. Se nós queremos ser uma igreja que tenha experiências com Deus, nós precisamos evangelizar, nós precisamos discipular, nós precisamos integrar, porque à medida que nós evangelizamos, Deus libera sobrenaturais sobre a nossa vida. Prosseguindo, meus irmãos, quando a igreja vive o ide na plenitude do Espírito Santo, ela também se torna cheia do Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz em Atos 4:31, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Escute, e todos foram cheios do Espírito Santo. Repito, e todos foram cheios do Espírito Santo. Repito, e todos foram cheios do Espírito Santo. E agora eu lembro de Atos 2:4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Escute, a igreja que cumpre a missão, ela também recebe a plenitude do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. A minha oração nessa noite, pastores, irmãs e irmãos, é que nós sejamos cheios do Espírito Santo no cumprimento da missão, que cada crente aqui esteja completo, esteja cheio da presença do Espírito Santo. Como que vamos ministrar a palavra se nós somos vazios de Deus? Como uma pedra dentro de um rio, em que você olha aquela pedra, você pensa, essa pedra está cheia de água, e todo mundo aqui sabe que pedra dentro de um rio, ela não está cheia de água, ela está envolta de água, ela está talvez com lodo, com limo, ou com alguma lama, enfim. Mas você pega um martelo, uma marreta e quebra uma pedra, você não encontra água dentro dela. E me preocupa nesses últimos dias, quando nós crentes estamos envoltos do Espírito Santo, estamos dentro de um culto que tem a presença do Espírito Santo, estamos pertencendo a uma igreja que prega sobre o Espírito Santo, participamos de um conjunto que acredita na manifestação atual do Espírito Santo, estamos num culto onde o pastor sente a presença de Deus, onde o irmão que está ao nosso lado sente a presença de Deus, e tem hora que às vezes eu observo alguns crentes que estão como pedra dentro de um rio. A igreja tem a presença do Espírito Santo, mas aquele crente às vezes está na igreja, mas não recebe o Espírito Santo, não recebe a presença do Espírito Santo. Eu quero crer que você veio nessa conferência não como pedra, e se veio como pedra, Jesus também quebra a pedra, porque a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha, que os nossos corações se abram para receber o Espírito Santo. Sejamos cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Aleluia. E quando nós, como igreja, como servos do Senhor,
estamos cheios do Espírito Santo, nós fazemos como a igreja primitiva, porque a igreja, quando ela é cheia do Espírito Santo, ela anuncia a palavra com ousadia. Ela anuncia a palavra com ousadia. O que seria anunciar a palavra com ousadia? É você anunciar a palavra de maneira confiante. É você anunciar a palavra com liberdade. É você ministrar a palavra porque você foi autorizado pelo Senhor a ministrar a palavra do Senhor. Tem muita gente, querido, que prega a palavra de Deus, mas não foi autorizada pelo Senhor. Não tem comunhão com Deus. Não tem autoridade para ministrar a palavra. Não tem autoridade para ministrar sobre vidas. Que façam. Tenha liberdade para fazer. Mas você observa que tem gente que não tem a autoridade de Deus para cumprir a missão. Lembra os filhos de Cefas, que eu conjuro-vos, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, quis expulsar uma legião de demônios, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Qual foi a resposta demoníaca? Conheço Jesus, conheço Paulo, e vocês quem são? O que é isso? Eram homens que queriam anunciar o Evangelho, eram homens que queriam ser usados por Deus, mas não tinham autoridade, não tinham permissão divina para usar o nome de Jesus. Qualquer pessoa pode falar o nome de Jesus, mas não é qualquer pessoa que tem autorização e autoridade para falar em nome de Jesus. Qualquer pessoa pode gritar o nome de Jesus, mas não é qualquer pessoa que vai ser ouvida por Jesus. Para ser ouvida por Jesus, é preciso buscar a presença dEle, é preciso recebê-lo como Senhor, como Salvador. A igreja não pode ficar calada. A igreja de Cristo é a única instituição no mundo que tem delegação, que tem autoridade para anunciar a palavra de Deus. A igreja tem autoridade para evangelizar. A igreja tem poder. Por isso, irmãos, se nós estamos recebendo o poder do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo, então nós precisamos ter ousadia para pregar o Evangelho do Senhor. Observa, olha o contraste. Em João capítulo 20, que lemos hoje, mostra os discípulos com medo, trancafiados com medo. Agora, em Atos capítulo 4, fala que eles anunciavam a palavra de Deus com ousadia, com confiança, com coragem. Mas o que mudou? É que entre o medo e a coragem tem a pessoa do Espírito Santo. Entre o medo e a coragem tem a presença do Espírito Santo. Se alguém hoje aqui entrou com medo, eu tenho uma boa notícia. Hoje você pode receber o poder do Espírito Santo e você receberá coragem, força e autoridade para quê? Para anunciar a palavra do Senhor. Receba a coragem de Deus para anunciar a palavra do Senhor. Receba o Espírito Santo para anunciar a palavra de Deus. E é tão bom quando temos coragem para anunciar a palavra de Deus, porque não é uma coragem que torna você uma pessoa sem limites. Não é uma coragem que torna você uma pessoa que não respeita os outros. Não é uma coragem que torna você uma pessoa que passa por cima de tudo e de todos. Não, é uma coragem para cumprir a missão. Eu lembro que eu estava no interior do Rio de Janeiro, pregando num culto evangelístico, num culto ao ar livre. E enquanto eu pregava o evangelho da palavra do Senhor naquela cidade no interior do Rio de Janeiro, meus amados irmãos, um homem se levantou, estava sentado numa mureta, alguma coisa assim, e de repente aquele homem se levantou e falou: vou dar um tapa nesse pastor aí, porque ele está contando a minha vida na pregação, não sei quem falou para ele. E aquele homem levantou e ameaçou tirar a cinta, e tirou a cinta, né, e colocou a cinta na mão,
E eu vi uma cena, mas eu não consegui entender o que aquele homem queria com a cinta. E continuei pregando. E o Espírito Santo dizia, continua pregando, continua pregando. E naquele momento, pastores, é aquele momento que você não tem nenhum diácono como segurança. Mas o Espírito Santo fala, continua pregando, continua pregando, continua pregando, continua pregando. E aquele homem dobrou o cinto na mão e disse, eu quero bater nesse garoto que prega. E eu continuei pregando, e eu continuei pregando, e eu continuei pregando. Mas quando ele chega no meio, perto de mim, ele fala com alguns irmãos, eu quero bater nele, mas não consigo. Eu quero dar uma correada nele, mas não consigo. Eu quero bater nele, mas não consigo. E eu deixei ele falando e continuei pregando, e continuei pregando, e continuei pregando, e continuei pregando, e continuei pregando. Eu não sei onde esse menino tem coragem, porque eu quero bater nele, mas não consigo. E continuei pregando, e continuei pregando. Resumindo, ele começa a andar para trás e começa a dizer, esse menino tem unção de Deus, esse menino tem poder de Deus, e no final ele aceita Cristo como Salvador. Nós não temos coragem por nós mesmos, nós temos a coragem do Espírito Santo. Aleluia! E foi no mesmo lugar, queridos. Depois, no outro momento, meu pai me conta, ele também pregou, pastor Sisac, 50 anos passados. Ele pregou no mesmo lugar que eu preguei o culto ao ar livre. Ele disse, quase que você recebeu a cinta. Agora eu quase recebi canivete. Porque enquanto ele pregava no mesmo lugar que eu estava pregando, 50 anos passados, queridos, o meu pai pregava, e enquanto ele pregava e fazia o apelo, um homem lá atrás, no meio da multidão, levantou um canivete, dizendo, o meu canivete quer Jesus. E o meu pai perguntou, além do canivete, você também quer Jesus? Ele disse, além do canivete, eu também quero Jesus. Eu quero dizer para você que é o Espírito Santo que derrama coragem sobre nós. Quantos querem a coragem de Deus? Quantos querem ousadia para anunciar a palavra do Senhor? É hora da igreja perder o medo de anunciar o Evangelho. Quantas pessoas estão na escola, têm medo de falar, por quê? Porque precisam do Espírito Santo. Estão na igreja há muito tempo, mas não tem o enchimento do Espírito Santo. Aí tem covardia, tem omissão, tem timidez. Não fala para o vizinho, não fala para o gari, não fala para o mecânico, não fala para o advogado, não fala para o médico, não fala para o professor, não fala para algum profissional que está limpando a sua casa ou consertando, não fala para o pedreiro, não fala para o servente, não fala para ninguém sobre Jesus, irmãos. Olha quantas pessoas, com quantas pessoas você se relaciona durante a semana e nunca deu a Bíblia para ninguém, nunca deu folheto, nunca deu livreto, nunca fez um convite para participar de um culto. A minha oração é que esta conferência venha aquecer o nosso coração, venha despertar a nossa fé, que o medo saia, que a timidez saia, e que cada crente saia dessa conferência aqui com ousadia para anunciar, com ousadia para testemunhar. Onde estão os crentes que já têm o Espírito Santo? Os crentes que já têm o Espírito Santo. Às vezes a gente está consultando com aquele médico 20 anos já. Nunca demos uma Bíblia Sagrada. Nunca demos uma Bíblia Sagrada. Nunca demos um folheto. O pediatra do nosso filho, nunca lembramos de levar uma Bíblia, nunca lembramos de levar um folheto ou uma revista que fale do plano de salvação. E as oportunidades vão passando. Amado, sabe o que me faz refletir todos os dias? Por você que tem saúde aqui, por mais que você tenha saúde, mas o tempo está passando. Você consegue entender isso? O tempo está passando. Não dá para jogar a evangelização para frente, não. A evangelização é agora. A missão é agora.
Então você que é bonito, que se acha bonito, você que é bonita, que se acha bonita, é hora de você se libertar de algumas coisas e começar a cumprir a missão que Deus colocou em nossas vidas. Talvez, irmãos, Deus dê um pouco mais de tempo para nós, se nós cumprirmos a missão dele. Porque se a gente ficar na teimosia, agora não, estou trabalhando, é muito trabalho, eu tenho que conquistar, eu tenho que comprar uma fazenda, comprar um sítio, comprar uma casa, pagar a minha casa, pagar o apartamento, pagar o carro. E com isso o tempo com Deus vai diminuindo e o tempo a respeito da missão de Deus vai passando. Agora, a nossa vida também está passando. A nossa vida está passando, queridos. Nós não podemos perder oportunidades. E olha, a evangelização mais forte que existe é a evangelização natural. O que é a evangelização natural? A evangelização natural é aquela evangelização em que você entende que alguém que se aproximou de você é porque Deus tem um propósito nessa aproximação. Se você gosta daquele frentista que você abastece todos os dias, se ele ainda não é salvo, então leve uma Bíblia para ele, leve um Novo Testamento para ele, leve uma revista de escola bíblica dominical para ele. Pastor, mas ele não vai entender nada, porque, querido, então compre uma literatura que ele possa entender. Mas mesmo você que tenha uma literatura difícil em casa, entregue na mão dele, entregue a Bíblia Sagrada. Hoje você tem Bíblia com todos os preços. O importante é você colocar a Bíblia, a palavra, o conteúdo cristão na mão das pessoas. Escute, a nossa vida está passando, o nosso tempo está passando, talvez a gente não tenha muito tempo mais, então agora é a hora de nós evangelizarmos, agora é a hora, é nesse momento, o tempo, é nessa conferência poderosa que nós seremos revestidos de graça, revestidos de conhecimento. Para quê? Para cumprir a missão que Deus tem colocado para nós. Você que frequenta salão de beleza, leva o evangelho para dentro daquele salão, ore pela vida da cabeleireira, ore pelo frentista, ore pelas pessoas que Deus está colocando na sua vida, porque o tempo está passando. E tem pessoa que você tem acesso que o pastor da igreja nunca vai ter, então o compromisso é teu. Tem gente que você conversa que o pastor talvez nunca vai conhecer, mas você conhece. Tem bairro, tem vila, tem beco, que talvez o dirigente da congregação nunca vai entrar naquele beco, mas você mora ali ou você vai ali. Então a missão está com você, a missão está conosco. E às vezes as pessoas acham, eu tenho que evangelizar o meu patrão, que ele é milionário, ele é bilionário, então eu tenho que comprar uma Bíblia de R$500. Para de impressionismo. As pessoas precisam de amor, as pessoas precisam de Deus, e o que mais as pessoas precisam é de simplicidade. Não é porque o teu patrão é milionário que você tem que comprar uma Bíblia de R$500 para dar. Vou me endividar. Não. Dê aquilo que as tuas mãos alcançam, e Deus vai operar através da tua simplicidade. Deus vai trabalhar através da tua possibilidade. Aniversário de criança. Quantos aniversários de criança temos dos crentes evangélicos desse Brasil? E aí você observa que nas festas de criança enaltecem tudo menos Jesus. Festa de criança, você às vezes entra em alguma decoração, você encontra tudo na decoração menos Jesus. Mas eu vou receber aqui convidados que são de todas as religiões. Querido, você vai receber convidados de todas as religiões, mas a tua casa segue aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Você não vai obrigar ninguém a crer no Jesus que você crê, mas você pode testemunhar: se eu tenho essa filha, se eu tenho esse filho, se eu tenho essa neta, se eu tenho esse neto, não é super-herói que trouxe, foi Jesus que guardou essa criança no útero, foi Jesus quem trouxe essa criança para dentro da nossa casa. Festa de criança, festa de 15 anos, 18 anos, quem precisa receber glória é Jesus. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Interessante é que às vezes a pessoa que é da outra religião,
ela coloca alguma coisa que é da religião dela em uma festa. E o crente faz banquete, coloca 50 mesas com 4 cadeiras, esperando 200 pessoas, 300 pessoas. Não tem nada na mesa que fale do seu Deus. Não precisa levar dirigente para pregar, não. Mas que pelo menos na festa que você está pagando, que você está gerenciando, que você está administrando, o dinheiro que Deus tem te dado, que aquela festa tenha a presença de Deus. Que alguém, quando entrar naquela festa, entenda: tem salvo aqui, tem crente aqui, tem filho de Deus aqui. E quando o crente enaltece a Deus, Deus honra, Deus honra, Deus honra. Estamos perdendo o gosto e o amor por Jesus. Estamos perdendo o gosto e o amor por Jesus. Estamos dando glória para tudo quanto é lugar. E Jesus some das nossas festas. O melhor momento, irmãos, onde você monta um banquete para receber amigos, é o melhor momento que você tem para dizer em quem você acredita, em quem você crê. Você não precisa nem fazer apelo, mas declare: eu cheguei aqui porque Deus me ajudou. A minha família tem a presença de Jesus. A minha família acredita no Senhor Jesus. Eu tenho certeza que alguém vai sair daquela festa dizendo: essa festa foi diferente, essa festa foi diferente, essa festa foi diferente. A igreja, para cumprir a missão, na plenitude do Espírito Santo, ela também vivencia uma forte unidade. É aquela unidade, virando a página 6 aí, é aquela unidade que ela é construída como Efésios, Paulo aos Efésios disse no capítulo 4, é aquela unidade que ela é construída, ela é edificada, ela é produzida, ela é tecida pelo quê? Pelo Espírito Santo. E a igreja, escute, a igreja primitiva, escute, e era o coração e a alma da multidão dos que criam. A nossa fé, meus amados irmãos, é que traz unidade. E quando a igreja cumpre a missão, com o coração cheio do Espírito Santo, ela vivencia unidade. Ela anda na unidade. E sabe qual é o nosso grande desafio hoje? Alguém às vezes pensa, mas as Assembleias de Deus em alguns lugares acabam sofrendo muito na evangelização, sabe por quê? A Assembleia de Deus, irmãos, é uma denominação gigante na evangelização. É uma denominação gigante na evangelização agressiva. E quando eu falo evangelização agressiva, eu não falo de agredir pessoas. É uma evangelização forte, sem medo. Vai e fala mesmo o evangelho e deixa que Deus dá o crescimento. Tem coragem para subir morro, trem, van, ônibus. Embora os municípios, alguns vereadores de algumas cidades do Brasil estão se mobilizando para não deixar mais a evangelização acontecer no trem, acontecer no ônibus, ou acontecer em praça pública. Várias câmaras municipais no Brasil estão se mobilizando para poder calar a igreja, para poder amarrar a igreja e amarrar o crente, para não deixar que o crente fale de Jesus numa barca, num navio, para não deixar que um crente fale de Jesus dentro de um ônibus, para não deixar. Estão criando legislações municipais para prender a igreja. Agora escute, tem algo que nós precisamos fortalecer nas Assembleias de Deus. Sabe o que é? A unidade. E unidade fala de relacionamento. Sabe onde nós mais erramos nas Assembleias de Deus? Relacionamento. Mas como você vê a quantidade de pessoas que não gostam uma das outras?
Você vê a quantidade de ministérios que se dividem. Que às vezes o pastor está numa luta para dirigir a igreja e tem às vezes grupo de obreiro, e aqui não estou me referindo aos obreiros dessa casa, por favor, senhores, mas é a realidade de muitas igrejas em que o pastor não consegue dirigir uma reunião porque a reunião está dividida. Cada um puxa para um lado, o pastor dá uma diretriz, o dirigente diz, na minha congregação é assim. O pastor, o presidente falou lá na sede, mas na minha congregação é de acordo com o meu jeito. O que é isso? O Espírito Santo já vai estar saindo daquele obreiro, o Espírito Santo já vai estar saindo daquela congregação, porque é briga, é discórdia, é contenda, é confusão, é ofensa, é injúria, é preconceito, é divisionismo na igreja. Por que isso acontece? É quando o Espírito Santo é colocado para fora da igreja, é quando o Espírito Santo é colocado para fora de uma reunião, é quando o Espírito Santo é colocado para fora de um ensaio. Quantos conjuntos nas Assembleias de Deus no Brasil faz um congresso lindo, mas tem briga para escolher o uniforme, tem briga para escolher a cor do uniforme. O que é isso? É porque na hora da escolha do uniforme estamos colocando o Espírito Santo para fora, mas há poder no sangue de Jesus Cristo. Igreja pentecostal, ela precisa do Espírito Santo. A igreja pentecostal, ela precisa da unidade que provém do Espírito Santo. Como que vamos evangelizar se tem briga no ministério, briga no conjunto, briga na congregação? E tem congregação que ainda fala, eu não vou na igreja sede. Aí tem irmão também da sede, eu não vou na congregação. E fica isso dentro da igreja. E às vezes o dirigente fica endossando isso também. Irmão, pastor, eu fiz de tudo lá, mas o povo é difícil. O povo é difícil, amados. Se está difícil é porque temos que orar mais. Se o povo é difícil é porque temos de orar mais. Se o povo é difícil, temos que ensinar mais Bíblia. Temos que ensinar mais palavra. Temos que ensinar mais palavra. Pastor, mas o senhor fala isso porque eu falo porque eu cresci na igreja, nasci no contexto de igreja, filho de pastor. Meus irmãos, quantas lutas. Eu lembro que eu fazia parte exatamente de buscar unidade num campo, e como que era difícil. Dirigente chegava lá, irmão, pastor falou que vai ter um evento aí, qual irmão que pode ir? Quantas vezes eu ia na congregação por ordem do presidente, irmãos, estou passando aqui para convidar o povo para o congresso geral, os irmãos estão sabendo? Aí, congresso quando? O dirigente já sabia há 6 meses, há 4 meses, há 3 meses. E aí chega a gente lá para fazer propaganda do evento, ninguém sabe de nada, ninguém se mobilizou para o uniforme, ninguém se mobilizou para o hino, ninguém fez nada. Aí a gente mas é porque é difícil. Eu louvo a Deus que eu congreguei exatamente num campo e ajudo a trabalhar num campo que tinha essas divisões mesmo. Congregação não vai na sede, a sede não vai à congregação. Trabalhei 20 anos, queridos irmãos, 20 anos para auxiliar a unidade no campo, 20 anos, presbíteros difíceis, evangelistas difíceis, pastores difíceis, congregação difícil, mas a coisa mais linda é que depois de 20 anos eu pude ver uma igreja forte, uma igreja unida, uma igreja unificada, uma igreja onde a sede ama as congregações e as congregações amam a sede ama as congregações e as congregações amam a sede. Por quê? Porque somos uma igreja que vive a plenitude do Espírito Santo. Eu quero crer nessa noite em nome de Jesus. Essa conferência é para nós nos despertarmos. O Espírito Santo traz unidade. O Espírito Santo traz unidade. Harabacandarabas. Aleluia. E uma igreja, quando tem unidade, ela é contagiante. Lembra em Atos 2, o povo do mundo queria fazer parte da igreja. Por quê? Porque tinha unidade naquela igreja, tinha o partir do pão naquela igreja, tinha a doutrina dos apóstolos naquela igreja, tinha oração naquela igreja, tinha empatia, simpatia naquela igreja.
e o povo então corria para aquela igreja, porque tinha comunhão, tinha unidade, tinha afeição. Coisa linda é quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, a unidade também é construída pelo Espírito Santo. Alguém entende a palavra nessa noite? Alguém entende a palavra nessa noite? A igreja, queridos, a igreja que é cheia do Espírito Santo, ela é contagiante. A gente quer fazer parte, a gente quer estar perto daquele irmão, perto daquela irmã. Por quê? Porque a gente tem o mesmo coração. Não tem competição de roupa, não tem competição de marca, não tem competição de quem fez o penteado mais caro, não tem competição com quem tem um sapato mais caro. Irmãos, isso tudo aí fica. Coisa linda é quando você se abraça e não importa a marca da bolsa daquela irmã, se ela pode comprar uma bolsa de 5.000, amém, mas se a sua bolsa é de R$25, amém, porque o central no culto é a presença de Deus, é a fé na presença de Deus, aleluia, aleluia. Se o teu carro é de 500 mil, aleluia, mas se o teu carro chega balançando na igreja, aleluia. Por quê? Porque não é o carro, não é a roupa, não é a marca, mas é a presença, mas é a presença, mas é a presença, mas é a presença. Aleluia, aleluia. Harabacandalabacandalabas. Posso orar, pastor? Preciso orar. Orar pelo quê? Porque, escute, quando uma igreja é cheia do Espírito Santo, é coisa linda que acontece, gente. Ela doa e ela se doa. Por isso que na igreja primitiva tinha abundante poder, abundante graça, abundante generosidade, abundantes milagres. Também tinha abundante adversidade. Porque você acha que igreja é tudo fácil? Não, não. Tem as suas dificuldades. A igreja primitiva teve que se deparar com ressentimento, com ameaça, com perseguição, com mentira. Mas no meio dessa adversidade, a igreja cresceu. Aleluia. 120 irmãos, 3.000 almas, 5.000 homens. Depois você já não tem nem número mais, já é multidão. Mas por que isso? Presença do Espírito Santo. Irmãos, a minha oração nessa noite é que Deus esteja curando relacionamentos. Porque se os nossos relacionamentos forem curados, a evangelização vai fluir. Se os nossos relacionamentos forem curados, o discipulado vai fluir. Se os nossos relacionamentos forem curados, a integração vai fluir. Deus precisa curar corações. Deus precisa curar alma. Deus precisa curar vidas. Aleluia! E quem realiza a cura efetiva é o Espírito Santo. Quem realiza uma cura efetiva numa igreja é a presença do Espírito Santo. Porque um dos símbolos do Espírito Santo é a água. Aleluia! E essa água do Espírito Santo, ela limpa o ressentimento, ela manda a inveja embora, ela manda a tristeza embora, ela manda o desespero embora, ela manda a rivalidade embora, ela manda o ódio embora, porque nós recebemos o amor de Deus que é derramado em nosso coração. Você pode estar em pé nessa noite em nome de Jesus, e assim vamos estar orando. Aleluia!
Você, minha irmã, se estiver perto de uma irmã, dê uma mão à sua irmã aí. E você, homem, que estiver perto de um homem, por favor, exceto se for sua esposa, se não for, homem, dê a mão a um homem do seu lado. Simbolizando a nossa unidade, simbolizando a nossa busca contínua. E eu quero orar agora em nome de Jesus. E eu quero orar agora pela sua vida em nome de Jesus. Essa conferência não é apenas uma conferência, é o agir de Deus em nossas vidas, é o agir de Deus no meio da igreja. Oremos, querido Pai, querido Deus. Eu oro pela tua igreja nessa noite, que recebe, Senhor Deus, essa conferência linda. Essa conferência não é qualquer evento. Nessa conferência tem a tua presença, nessa conferência tem o teu Santo Espírito, nessa conferência tem a tua palavra, nessa conferência tem a graça de Deus. Ah, Senhor, cura relacionamentos nessa noite, cura relacionamentos no meio da tua igreja, cura relacionamentos no meio do ministério, cura relacionamentos no meio das crianças, dos jovens, dos homens, dos adolescentes. Vai curando, Senhor, vai curando, Senhor, vai curando, Senhor, vai curando, Senhor. Essa igreja é tua, Senhor, essa igreja é tua, Senhor, essa igreja é tua, Senhor, essa igreja é tua, Senhor. Derrama a tua glória, derrama a tua unção, derrama o teu poder, derrama o teu Espírito Santo. Vai curando, Senhor, vai curando, Senhor, vai curando, Senhor, vai curando, Senhor. Derrama a tua graça, derrama a tua glória, derrama a tua unção, derrama a tua presença, derrama o teu Espírito Santo. Derrama agora, enche essa igreja com a tua glória, enche essa igreja com a tua presença, enche essa igreja com a tua presença. Arabasumiande candarabas, arabasumiande candarabas, arabasumiande candarabas, ibasumianderas, asumiande candaramahos, aramasumiande candarabas, arabasumiande candarabas. Ah, cobre agora com a tua graça, cobre com a tua graça, cobre com a tua unção, cobre com o teu poder. Levanta, levanta, levanta.